Amigos da JPTV e do portal JP News, a Isabel Vargas está aqui com a gente. Esse é o segundo bloco da entrevista na Beira do Rio. Agora vamos conversar sobre outros assuntos. Falamos da Isabel, pedagoga, no primeiro bloco. Agora vamos falar da área do patrimônio histórico, também do carnaval e do seu Gedeão, que foi o pai dela, né? Uma pessoa muito conhecida. Vamos começar com esse último texto, esse último assunto, né? Gedeão é uma marca registrada do PDT aqui em Montenegro, né, Isabel? Com certeza. Alguma coisa que ele sempre proclamou, não digo aos quatro ventos, mas assim, sempre fez dessa crença dele, né, na militância partidária, ele fez sempre muita questão disso, né, e nós que nos formamos assim naquela casa temos também essa coisa de participar da discussão política, das discussões sociais, né? Na boa distribuição dos bens sociais, claro, dentro da sociedade, né? Não somos assim de partido político, né? Mas temos posição política. Claro. Né? É uma questão de herança. Sim, me recordo muito do seu Gedeão ali na região do entorno da Igreja Matriz, hoje Catedral de Montenegro. Na época que havia aquelas festas ao lado da igreja, naquele salão ali, né? Sim. Havia chás e tal. E o seu Gedeão estava sempre presente. Tu já havia dito no primeiro bloco que o seu Gedeão tinha uma participação muito grande na religião e na Igreja Católica. Sim. Como é que era isso, Isabel? O meu pai, ele se tornou ferroviário porque ele é lá da região de Rio Pardo. Certo. E daí quando foram construídas as ferrovias lá na família dele, a ferrovia passou lá nas terras deles, né? Eles foram dessas famílias que tiveram regiões assim desmatadas. Terras desapropriadas. Terras desapropriadas também. E acabou acontecendo um negócio entre a família com a ferrovia e a família do meu avô por causa disso, das matas para fazerem dormentes para a ferrovia, né? E então foi muito comum que meninos daquela região fossem requisitados e que se encantassem com isso, porque era um contato com o mundo, né? Era um contato com o mundo a ferrovia, por causa das companhias estrangeiras que vieram para construir as linhas, né? Sim. E os fabricantes de trens, de locomotivas também, né? E então foi isso, ele se tornou ferroviário e depois... Daí eles pretenderam que ele fosse tipo assim, se encaminhasse para esse ramo da engenharia. E ele foi lá para as oficinas de Rio Grande, né, bem novinho. Depois que ele tinha voltado do quartel, né, porque ele também tem essa história que ele se apresentou voluntariamente para a Revolução em 32, né. Ele nem tinha a idade direito, assim, foi uma coisa lá que fizeram, né. E daí ele foi, e depois na volta, logo a seguir, ele foi para a ferrovia. E depois ele não quis trabalhar naquela coisa de fazer peças, ele não se acertou com aquilo, né? E acabou se mantendo na ferrovia, mas foi para esse departamento de tração e essa coisa da condução dos trens, né? Foi maquinista durante muitos anos, no final da carreira dele foi instrutor de maquinista. E daí mas só para te falar assim, que eles tinham uma religiosidade que era daquela coisa de ler a Bíblia em casa, sabe? Não era como era para fora, lá num rincão bem retirado de Rio Pardo, retirado de Rames Galvão, retirado então no fundo do primeiro distrito, né, de Rio Pardo. Então eles tinham uma religiosidade assim bem diferente do que a nossa, ou desse Gedeão que tu viste nos últimos anos, né, aí que tu estás referindo. Então, mas quando ele veio para cá, quando a minha mãe e ele se conheceram, que é uma história muito linda também, do jeito que eles se conheceram, né, de conversar 3 dias, né, sobre isso. Certo. Ele encontrou na minha mãe uma religiosidade completamente diferente. Oração, 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 a igreja, a frequência à igreja, tudo. E daí nessa composição do casamento deles,
porque a minha mãe era 11 anos mais moça do que ele, e ele era viúvo quando ele veio para cá. Ah, sim. Então foi uma coisa complicada, assim, isso da constituição do relacionamento deles, e a minha mãe logo fez essas exigências para ele, que ele tinha que tinha que apresentar todos os documentos para ela, da viuvez dele e da religiosidade dele, do batismo dele, tudo isso, tá? Mas aí ele conseguiu comprovar tudo isso e casaram. Então, o meu pai, na verdade, aos poucos é que ele foi se afeiçoando, assim, de uma maneira profunda, a essas questões também da oração, dessas práticas, digamos assim, mais de cidade, como a gente pensava assim, né? E aquilo dele estar ali sempre foi porque na época em que essa parte dos fundos da igreja estava desocupada e estava sendo depredada... Aquela que a gente vê aqui, daqui, né? Aquela parte dos fundos toda lá estava desocupada. Onde está a Caritas hoje, né? Tem a Caritas, tem várias atividades, né? Tem várias atividades, grupos, né? Cursos também ocorrem ali. Certo. E então eles procuraram, dentre as famílias ali da paróquia, uma família que pudesse ter uma presença tamanha ali para habitar aquele lugar e dar uma movimentação. E então foi por isso que a gente veio morar ali. Então é por isso que eu via sempre o seu Gedeão ali, né? Sempre. Vocês moraram ali? A gente morava ali. Atrás da igreja? Atrás da igreja. Que bacana. A gente dizia que morava na igreja, porque era mesmo no corpo da igreja, né? Que a gente em função de morar ali, o seu Gedeão não era escalado para tocar o sino? Não, porque tinha cineiro, que é uma profissão que agora está em desaparecimento. Tinha um cineiro, né? Próprio. Sempre tinha alguém que tocava, acho que até agora tem alguém que toca o sino, né, encarregado. Mas, não, meu pai, acho que ele tocou sino muitas vezes, mas assim, não que ele fosse o encarregado, claro, não era o encarregado. Mas ele muitas vezes tocou porque se tornava o encarregado da hora, né. Tá. Isabel, outro assunto, tu tens uma ligação muito grande com a estação férrea, já que o teu pai trabalhou muitos anos na estação férrea aqui em Montenegro, foi uma das primeiras estações do Rio Grande do Sul, juntamente com São Leopoldo. E agora tu estás num trabalho muito legal na direção do patrimônio histórico do município de Montenegro, que tem a sede na Estação da Cultura. E antes tu trabalhavas ainda na Estação da Cultura com o BRIC uma vez por mês, né? Como é que é... 2 vezes por mês, desculpa. Como é que é essa tua relação com a Estação Férrea e a Estação da Cultura? Deve ser um prazer muito grande trabalhar lá, né? Muito grande mesmo. É um trabalho, assim, parece que algumas pessoas acham, tu vai trabalhar, então tá trabalhando. Estou muito felizmente trabalhando. Tu já presidia a Associação dos Amigos do Patrimônio Histórico, né? E agora é diretora de Patrimônio Histórico. O que é possível fazer para o Patrimônio Histórico de Montenegro? Para recuperar, para resgatar, para manter? Primeiro quero dizer assim que, junto com essa felicidade incontável, assim, né? Devo dizer que me apanhou num momento de profunda tristeza com relação ao patrimônio histórico em Montenegro. Certo. Né? E eu já disse em muitas ocasiões, né, que respeitadas as lutas do movimento do qual eu participo também, respeitadas as lutas de todas as pessoas que lutaram, mas a gente pode também referir que a gente tem 141 anos de também fatos marcantes em termos de dilapidação do patrimônio público. Marcos importantíssimos de destruição do patrimônio histórico, e eu fico muito triste de ver uma foto aérea de Montenegro, por exemplo, onde a gente não encontra mais algumas características na nossa paisagem, na nossa geografia humana. Né? Certo. Muito triste mesmo. E também foi justamente por aqueles dias da questão do frigorífico Renner, que eu continuo achando que foi isso aí um fato que foi assumido pela população como uma decisão de última instância, onde o nosso conjunto, nós não conseguimos, eu estou completamente junto nessa tristeza, nós não conseguimos pensar um outro modo de ver que sim, é derrubável uma decisão de última instância, quando ela consagra uma injustiça. Porque, por exemplo, o direito à chancela de paisagem, a qual nós temos direito, eu acho que foi lesado, eu considero assim que foi lesado. Ok. Isabel, nós estamos com o nosso tempo estourado, só queria te perguntar, em 30 segundos, uma resposta, por favor. A tua participação no Carnaval, como é que foi? O que tu fazias?
Rapidamente, eu fui por favor. porta-bandeira. Porta-bandeira. Fui porta-bandeira da Bateria Independente, antes da primeira do Vale, também fui porta-bandeira, né? Essa é uma experiência muito linda mesmo, onde nós fazíamos um carnaval cheio de gentilezas, com coisas muito bonitas e que hoje estou afastada, né? Claro. Mas acho assim que é um patrimônio também de resguardar, de se lembrar e de contar para os nossos filhos que há modos de passar a noite na rua fazendo coisas boas também. Tá certo. Conversamos então com a Isabel Vargas, diretora do Patrimônio Histórico de Montenegro. Obrigado aos amigos da JPTV, do portal JP News. Voltamos numa outra oportunidade com mais uma entrevista na Beira do Rio.